possível pegar aquele vendedor brilhante, aquele que sempre se destaca em vendas, resultados, e trazê-lo, fazer uma movimentação para colocá-lo como um líder de vendas? Bom, existem prós e contras nessa movimentação interna para a sua startup. Nós da Start Growth já fizemos esse movimento em algumas e gostaríamos de trazer para vocês aqui algumas dicas valiosas que vocês podem executar no seu dia a dia para fazer esse movimento ser mais fácil. Além de mais fácil, um impacto menor dentro da sua empresa, dentro da sua equipe e nos seus resultados. Vamos lá. Bom, primeiro passo é você ter clareza do que você quer daquela posição de liderança. A clareza de qual é a sua expectativa, números e resultados, amplitude daquela posição, crescimento da sua startup, como será daqui 2, 3 anos, quais são as suas projeções, como estaria aquela posição, essa pessoa, ela teria que ter quais habilidades, quais competências adicionais. Tudo isso é muito importante. Documentar, registrar e ter clareza do que você espera daquela posição. Não obstante a isso, o vendedor atualmente, aquele que você está olhando para fazer essa movimentação, ele já tem uma lista de responsabilidades do cargo de vendedor. Neste momento é importante olhar essa lista de responsabilidades e observar o que ele tem cumprido e como ele tem feito essa responsabilidade, como ele tem entregue os resultados dele. E comparar com o que você deseja que ele esteja aqui, como numa posição de liderança. Aqui existe um gap que é natural de alguns conhecimentos e algumas habilidades. E você precisa analisar se existe tempo suficiente para que você desenvolva todas essas especialidades que ele ainda não tem, as habilidades que ele ainda precisa adquirir e os conhecimentos que ele precisa buscar para estar nessa posição de vendedores. Você tem esse tempo para aguardar? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, estou falando aqui de planejamento, um planejamento de carreira. É isso que você deve fazer. Sentar junto com o vendedor, primeiramente descobrir se ele quer aquela posição, se ele deseja, o que ele pensa sobre a carreira e o desenvolvimento dele. E se ele deseja, construir junto esse planejamento. Porque esse tempo que você imagina que ele vai levar para conquistar, né, todo esse conhecimento, é um curso, é uma habilidade diferente, é uma faculdade, é uma pós-graduação que você está oferecendo para ele, se tudo isso vai ter essa elasticidade de tempo para aguardar. Mas não só essa elasticidade de tempo, mas você trocando com o vendedor e ele realmente desejando estar ali naquela posição, ele também vai fazer movimentos pessoais para poder chegar mais rápido, para que esse tempo ele seja cada vez mais curto e vocês, de forma rápida, consigam atrelar ele naquela posição. Então, inicialmente, né, fazendo aí um resumo dessa dica, primeiramente ter claro o que você espera dessa posição na linha do tempo, hoje e daqui 2 anos, 3 anos, para que aquela pessoa que você atribua naquela posição, ela também cresça, se desenvolva e perpetue naquela função. Segundo, fazer uma lista de todas as habilidades e competências que você tem entre a posição atual deste vendedor com a posição de liderança que você quer que ele ocupe. Qual é o gap? Descobrindo o gap, deve fazer um planejamento junto com o vendedor, para que esse tempo necessário de adaptação ele seja cada vez menor e vocês conquistem essa posição mais rapidamente. E por último, mas não menos importante, o ponto aqui é testar. Nós, startupeiros, posso falar assim, adoramos um teste, fazer um MVP, uma validação. Por que não atribuir dentro desse planejamento um período de adaptação nessa função? Por que não atribuir para ele essa função de forma temporária e observar, ajudar, apoiar e fazer os últimos nivelamentos de detalhe, os últimos ajustes principais necessários na prática.
e depois você virar essa chave, realmente atrelar a ele ali sendo a posição de líder de vendas oficial. Digo isso porque muitas vezes quando fazemos esse movimento muito rápido, de forma muito brusca, você pode atropelar alguns fatores importantíssimos dentro desse processo e não só prejudicar a equipe que trabalhará com ele, como também os resultados de vendas que você tem atualmente. Então já tivemos experiências ruins também fazendo esse movimento muito rápido e sem um planejamento devido e não gerou o resultado esperado. Por isso, essa estrutura é uma estrutura que nós sugerimos.